Olá pessoal, vamos para mais um vídeo e desta vez vamos tratar sobre os artigos 140, 148, 154A, 155 ao 159, o 168, 171, 81 até o 183, ok? Do Código Penal. Então vamos começar com os crimes contra a honra. Não falarei sobre a calúnia, nem sobre a difamação, mas sobre a injúria, artigo 140. Injuriar alguém, isso aqui é o verbo do tipo, né? Isso afeta a autoestima. E ele diz ofendendo-lhe a dignidade. Dignidade afeta a moral da vítima. É o dizer, por exemplo, que alguém é safado, é ladrão, é velhaco, é golpista, é vagabundo, é corrupto, é estelionatário. Isso é dignidade. Ou então decoro. Diz respeito a expressões que afetam os atributos físicos ou mesmo intelectuais da vítima, como por exemplo dizer que a pessoa é burra, é idiota, é ignorante, é um monstro, é uma baleia. Né? A pena é a detenção de 1 a 6 meses ou multa. Nota que na injúria não há atribuição de fato, como acontece na calúnia e na difamação. Né? Quando o crime é cometido contra funcionário público e na sua presença, nós temos aí o desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal. Não admite-se a exceção da verdade. Seria, por exemplo, um absurdo alguém chamar outro de burro e querer provar em juízo a veracidade dessa sua afirmação, que a outra pessoa, de fato, ela é burra. Então, lembre-se que quanto à exceção da verdade, na calúnia ela é cabível como regra e na difamação ela é cabível quando contra funcionário público em razão de sua função. O parágrafo 1º diz o juiz não pode deixar de aplicar a pena. Então aqui fala-se do perdão judicial. Então quando ele pode deixar de aplicar a pena, aplicando aí esse perdão? Inciso 1º, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então é o xingamento como resposta a uma provocação. É a injúria como resposta à provocação. A referida provocação, lembre-se, deve ser considerada reprovável. Não é qualquer provocação que redundará em perdão judicial. Ela deve ser uma provocação reprovável. Deve ter sido feita no momento, no exato momento, na presença do ofensor, ok? Então, o inciso 2º, no caso de retorção. O que é a retorção? É o revide, e esse revide deve ser de modo imediato. Então, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Aqui, ambos praticam o crime de injúria. Né? Um cometeu crime contra o outro e o outro cometeu crime contra esse alguém. Ok? Com respeito à injúria real, está tipificado no parágrafo 2º do artigo 140. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que ele dá duas hipóteses, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Então essa palavra aviltante significa humilhante. Então, quer seja pela natureza do ato, como por exemplo, o raspar o cabelo seria uma injúria real, né? Por conta de sua natureza, ou pelo meio empregado, que é, por exemplo, você atirar ovo quando alguém está palestrando. Isso seria, então, uma injúria real por conta do meio empregado, que é aviltante, ele é humilhante, ok? E prosseguindo, nós temos aí a pena, que é a detenção de 3 meses a 1 ano, que é a figura qualificada do crime de injúria. E multa, né? Além da pena correspondente à violência. Se da violência empregada para ofender resultar em lesões corporais, ainda que leves, o agente responderá
pelos dois crimes. Nós temos ainda a injúria racial ou preconceituosa. Parágrafo 3º diz: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, nós temos aí a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, observação: o crime de injúria, assim como todos os demais crimes contra a honra, elas pressupõem que a ofensa seja endereçada a pessoa determinada, ou pelo menos a um grupo de pessoas determinadas, ok? Assim, quando o agente se dirige a uma outra pessoa e a ofende, trazendo referência, por exemplo, a sua cor, a sua religião, então nós temos aí a configuração da injúria qualificada. O crime de racismo, por sua manifestação de opinião, estará presente quando o agente se referir de forma preconceituosa, indistintamente, a todos os integrantes de certa raça, cor ou religião. Então, nota a distinção. Injúria racial, ela tem pessoa ou pessoas determinadas. É um grupo determinado. Quando é um crime de racismo, requer, então, uma manifestação de opinião que ofenda a todas as pessoas daquele grupo indistintamente, ok? Disposições comuns, que são as causas de aumento de pena, artigo 141, as penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, por exemplo, inciso 1º, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Se é crime de calúnia ou difamação, e se for constatada motivação política, haverá um crime específico previsto na Lei de Segurança Nacional. O inciso 2º, aumento de pena se a injúria é cometida contra funcionário público em razão de suas funções. E inciso 3º, na presença, inclui-se, quando ele diz na presença, isso, por exemplo, inclui conversas de internet, desde que presentes, no mínimo, 3 pessoas. Então, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Então, nota aí, a calúnia, a difamação e a injúria é aumentada se for na presença de várias pessoas. Então, significa que se você tem um grupo no WhatsApp, por exemplo, e você comete um desses crimes contra alguém, então isso é ser considerado na presença, muito embora não seja a presença física, mas dentro do contexto ali do uso do aplicativo. Então muitas pessoas ficam sabendo no exato momento, então você tem a configuração da causa de aumento de pena, ok? Então quando ele diz várias pessoas é pelo menos 3. Então exclui-se desse cômputo, por exemplo, os autores, os coautores e quem não tenha capacidade de entendimento, tais como crianças, surdos e loucos, ok? Então, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, né, da difamação, da injúria, que é, por exemplo, panfleto, cartaz, pichação, alto-falante, internet, enfim. Então, tudo isso configura a causa de aumento. Inciso 4º, contra a pessoa maior de 60, portadora de deficiência física, exceto no caso de injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga, ou seja, é um pagamento prévio em relação ao crime, ou promessa de recompensa, que é o pagamento posterior. Aplica-se então a pena em dobro. Nós temos ainda os casos de exclusão do crime. O artigo 142 diz: não constituem injúria ou difamação punível, em primeiro lugar, no inciso 1º, a ofensa irrogada em juízo. Pode ser juízo civil, criminal, trabalhista, falimentar, na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Então, há uma previsão legal de exclusão do crime quando essa injúria e difamação que seriam punível, ela é irrogada em juízo. Então, por exemplo, o advogado, pela natureza de sua função, possui privilégio quanto à exclusão do crime de injúria. Está no Estatuto da OAB, no artigo 7º, no parágrafo 2º. Então, o advogado ele tem imunidade profissional, não constituindo injúria e difamação
puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. O inciso segundo ainda, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então não há imunidade absoluta. A ideia aqui é conferir certa liberdade para os críticos. Então é uma liberdade restrita, né? Inciso terceiro, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Então pensa só, quando um delegado de polícia menciona que o indiciado é um perigoso bandido, a fim de convencer o juiz a decretar-lhe a prisão preventiva, não incorre em crime de injúria. Okay? Parágrafo único, nos casos dos incisos 1º e 3º, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dar publicidade. Então nós temos aqui essas exclusões de crime, né, no inciso 1º, que fala, por exemplo, de ofensa enrogada em juízo, e no 3º, que é o conceito desfavorável emitido por funcionário público. Nesses dois casos, se tem alguém e dá publicidade a essas declarações, então esse que deu publicidade, esse incorre no crime, ok? Então, quanto à retratação, artigo 143, o querelado, quando a que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento da pena. Então, esse querelado denota aqui claramente a ideia de calúnia ou difamação apuradas mediante ação privada, ok? Então, isso é importante salientar. Quando ele se retrata, retratar significa voltar atrás no que disse, assumir que errou, ou ao fazer a imputação. É necessário que a retratação ela seja cabal, isto é, total e incondicional, sem nenhum mais. Ok? Então a retratação é de modo cabal. A lei não exige que a parte ofendida aceite. Isso aqui não está em questão. Deve ser realizada antes da sentença de primeira instância. A retratação feita em primeiro grau de recurso não gera, então, efeito. Ok? Então, com respeito àquele ponto, que a lei não exige que a parte ofendida aceite. Eu aceito muito bem a sua retratação. Independentemente, a lei diz, se retratar, está ok. Tudo bem? O parágrafo único nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios que se praticou a ofensa. Então você colocou lá um outdoor, então ofendendo alguém. Então, se houver essa retratação, ela deve ser empregado, se assim o ofendido desejar, os mesmos meios empregados. Ok? Então, retratação, os requisitos, só recapitulando, que se trate de crime de calúnia ou difamação, que o crime em apuração seja de ação privada, que a retratação ocorra antes da sentença de primeira instância e que essa retratação ela se dê de modo cabal. Artigo 144, se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Isso acontece para que, por exemplo, não componha uma queixa-crime temerária. O ofendido pode apresentar petição em juízo, notificando o autor do ato para que se explique. Aquele que se recusar a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde, então, pela ofensa. E caso se recusar, responderá, sim, então, pela ofensa. Artigo 145, nos crimes previstos neste capítulo, que fala da difamação, calúnia, difamação e injúria, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Então, a regra é, a ação penal ela é privada, devendo ser proposta por meio de queixa-crime.
O parágrafo único procede-se mediante requisição do Ministério da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141 deste Código, que aí esse inciso fala da ofensa contra o presidente